Estamos iniciando mais uma live aí, para que você seja agraciado com a palavra, que Deus possa te abençoar neste dia. E nós vamos entoar aqui uma canção, para que essa canção possa também edificar o seu coração. Antigamente, ainda hoje também há essa prática, mas eu acredito que há um tempo atrás, muito mais, que as pessoas, quando recebiam visitas em casa, parentes ou amigos, e as pessoas, elas se importavam bastante com a arrumação da casa, elas se importavam bastante como a casa estivesse limpa, perfumada, se ela estava ou não. E às vezes, principalmente as donas de casa, né, as nossas mães, as pessoas mais idosas hoje, elas faziam um esforço danado para que a casa tivesse limpinha. Numa época muito atrás, bem atrás, você passava cera na sala, nos tacos, e você deixava a sala limpinha, os cômodos limpinhos, para que a visita pudesse vir e se sentir bem, né? E eu creio que também para a gente, cristãos, filhos de Deus, temos que deixar sempre a nossa casa limpa, a nossa casa perfumada, porque existe um visitante muito especial, muito amado, e a gente tem que tratá-lo também da mesma forma que a gente trata uma pessoa humana, um parente, um amigo, uma pessoa que a gente quer bem, recebe na nossa casa, e a gente se esforça para ter tudo limpo, tudo arrumado. A gente também tem que se esforçar para ter a nossa casa, o nosso coração, tudo arrumado, perfumado. Porque quando Jesus quer entrar em nosso coração, é o nosso visitante, mas não que ele seja uma visita sempre, que ele possa fazer morada. Mas quando ele está em nosso coração, tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar perfumado, tudo tem que estar preparado. A mesa, ela tem que estar preparada. Os talheres têm que estar limpos. Os pratos têm que estar limpos. Tudo tem que estar limpo. Todos os cômodos têm que estar limpos. Porque nós recebemos uma pessoa especial. E essa pessoa especial é Jesus. E esta canção fala sobre isso. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Aleluia. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, sim, Senhor, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos
preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós arrumamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como lugar de honra. Como lugar de honra. Como lugar de honra. De honra. Reconhecemos quem tu és, Senhor, em nome de Jesus. Tome o lugar de honra, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Senhor, nessa reunião. A honra, toda a honra e toda a glória é tua, Pai. E cada vida seja alcançada, Senhor. Ao repartir o pão, que é a tua palavra, Pai, as pessoas possam se alimentar, Senhor, e essa palavra possa arrumar a casa. Que essa palavra ela possa vir limpar aquilo que está sujo. Que essa palavra possa edificar. Que essa palavra possa despertar, para que você possa arrumar a casa, para que realmente o Senhor venha como visita nessa tarde, mas que Ele possa fazer morada no seu coração. É isso que o Senhor fala conosco nessa tarde. Ele quer fazer morada na minha vida, na sua vida. Ele quer... porque quando você faz morada, você precisa andar sempre limpo, né? É tremendo isso, né? Uma coisa é você receber a visita, né? E você limpa a casa e deixa a casa limpinha. Mas depois que a visita vai embora, a gente começa a deixar a casa bagunçada, já não limpa tanto. E são dias que o Senhor, ele quer que nós permanecemos limpos, né? E para que Ele fazer morada na nossa casa. Nós não deixamos espaço para sujeira, nós não deixamos espaço para a nossa vontade, para o nosso querer, mas para que Ele possa realmente estar em todos os cômodos da nossa casa, principalmente no nosso coração, na nossa mente,
na nossa boca, nos nossos olhos, que ele possa estar nos nossos ouvidos, naquilo que nós temos ouvido, que você possa ser ministrado nessa tarde com essa palavra. Deus, ele tem muitas promessas para nossas vidas. E muitas vezes nós só olhamos para as promessas, mas nós temos que olhar no nosso caminhar, realmente a nossa casa está limpa, para que realmente as promessas se cumpram, para que as promessas se realizem em nossas vidas. Vamos abrir lá a palavra em Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus chamou Abraão para uma jornada, para um caminhar com ele. E eu quero dizer para você nessa tarde, não importa a sua idade, não importa se você é um jovem, se você já está com uma idade avançada, o importante é você ter atitudes a partir de quando Deus começa a te chamar. E hoje o Senhor está te chamando para você deixar a sua casa limpa, a sua casa espiritual limpa, a sua casa natural, mas a tua casa espiritual limpa. Esse é o chamado de Deus nessa tarde. Deus quer que você limpe a sua casa. Deus quer que você ande limpo. E não simplesmente para receber uma visita, mas que ele possa fazer morada na sua casa. E porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em templos limpos, não templos humanos feitos com mãos humanas, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E por isso que há a necessidade de nós limparmos, e através do arrependimento, é uma limpeza completa do nosso interior. Se nós erramos, nós estamos sujeitos a errar, mas se erramos por um acaso, nós temos o arrependimento para nós nos arrependermos em Cristo Jesus e nos tornarmos limpos. E aqui em Gênesis 2 fala assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, porque a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é uma promessa para nós, lá em Abraão já. Se tu uma bênção. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Que eu seja uma bênção, que você seja uma bênção. Por onde você caminhar, você seja uma bênção para a vida das pessoas. Não uma bênção só no dia que você vai num culto, numa reunião, mas você ser uma bênção, né? E como eu falei, Abraão tinha 75 anos e Deus chamou ele. E ele teve uma atitude, ele teve que o quê? Ele sair, né? Sair da dependência das pessoas, ali onde ele vivia com o pai dele, sair da dependência do pai, para ter uma atitude, ter uma dependência com Deus. O Senhor está chamando nesses dias você ter uma dependência completa, 100%. Nada que é 50% tem valor, irmãos. Nada que tem 60% tem um valor completo. O valor completo é 100% das coisas. O mundo quer que você se acostume a concordar que 50% é bom. Mas Deus quer que nós sejamos 100%. A própria palavra fala que até a semente, quando cai numa boa terra, ela pode produzir 30, 60 e 100 por 1. O que Deus quer é que nós produzimos 100 por 1. Porque quando eu produzo 30, ainda eu produzo 70% para a minha vida humana. E quando eu produzo 60, eu ainda produzo 40 para mim mesmo. Mas o que Deus quer é quando a semente caia, e eu declaro para você nessa tarde, essa semente dessa palavra vai cair numa terra e ela vai produzir 100 por 1. Eu declaro isso sobre a sua vida. E é isso que Deus quer, 100 por 1. É a casa limpa, completa, não alguns cômodos limpos, mas Deus quer que todos os cômodos da nossa casa espiritual estejam limpa. Amém? E por isso que muitas vezes ele nos corrige, nos disciplina, porque ele quer que realmente nós tenhamos essa casa limpa, né? Vamos abrir lá a palavra em 1 Pedro. Olha aqui, nós estamos falando que Deus tem promessas para as nossas vidas. Mas essas promessas nós vamos conquistar e vamos alcançar se nós andarmos limpos de coração.
E aqui a palavra fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, mas vós sois geração eleita, vós sois, não é que vocês serão, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E é assim que Deus nos vê. Deus nos vê. Quando Deus nos olha, Ele olha e nos vê como profetas, como sacerdote real. É assim que Deus nos olha. Porque Ele olha e vê Jesus nas nossas vidas, e aí ele se identifica com o sacerdócio real. Vocês são gerações eleitas, sacerdote real, irmãos. Não queira menos do que isso. A ideia original de Deus, real, é que, para as nossas vidas, é que todos fossem que profetas, fossem sacerdotes, agentes que levam transformação aonde passa, irmãos. Onde você passa, você tem que levar transformação. Porque há promessas sobre a tua vida. Você é um sacerdócio real. E por onde você passa, você precisa levar libertação para a vida daqueles que estão cativos. Para aqueles que estão tristes, você precisa levar alegria em Cristo Jesus. Você precisa ser aquele que liberta os cativeiros. Onde você passa. Você precisa entender que você é igreja. E você não precisa de uma imposição de mão de pastores, de apóstolo, para você ser uma bênção. Já é uma promessa. Muitas pessoas ficam esperando que um apóstolo, um pastor, imponha as mãos e consagra ele e faz com que aí ele comece a querer operar para que ser uma bênção. Não, irmãos. Você é uma bênção, você é uma promessa desde Abraão. Já é uma promessa. Ser tu uma bênção por onde você for. Você não precisa de posição de mão de apóstolos e pastores para ser uma bênção onde você estiver. Você não precisa ter um microfone na mão para poder ser usado por Deus. Você não precisa esperar chegar num domingo, ou numa reunião, ou numa célula, ou numa igreja, ou numa igreja em casa. Você não precisa esperar chegar lá para ser uma bênção. Não. Uma bênção é fora da igreja. Uma bênção é por onde você passa, você leva o evangelho, você leva as boas novas. Você precisa entender que você é igreja. E você tem que funcionar como igreja. Você é um agente transformador de ambiente. Se você chega num ambiente e está em briga, você tem que ser aquele que leva a paz de Cristo para a vida das pessoas. Se você está numa fila de banco, ou se você você vai num restaurante, você não é um cliente, você é um agente do reino de Deus, levando ali transformação para a vida das pessoas, para ministrar para um garçom que vai te servir, para ministrar para o lado alguém que está do lado de você numa mesa, você esperando a oportunidade de você ser uma bênção para a vida das pessoas. É assim que nós devemos andar todos os dias das nossas vidas. Ser tu uma bênção. Quando você entra num restaurante, vou falar para você, você não é um cliente ali. Eu, quando eu estou trabalhando e eu vou visitar clientes nas casas, eu vou como um agente transformador, esperando uma oportunidade de ministrar uma palavra, de ser luz para a vida das pessoas. No teu trabalho, você tem que ser luz. Na tua escola, quando você voltar agora às escolas, você precisa ser luz. Você ser um agente transformador. Você é um agente que leva a presença de Deus para a vida das pessoas, por onde você passa. Porque você vai ser requisitado por aquilo que você fez. Você pode pagar um preço por não falar do evangelho para a vida das pessoas. Você ser faz de conta, você está com uma pessoa conversando e você não fala de Jesus, você teve a oportunidade de falar e você não fala. Aí, passar algumas horas, essa pessoa se suicida, porque Deus tinha colocado ela para você ministrar uma palavra, falar algo de Deus.
O sangue daquela pessoa vai ser requisitado de você, porque você teve uma oportunidade como sacerdote e não falou da palavra para essa pessoa. É sério, irmãos. O evangelho não é brincadeira. Se você é luz, se você é o sal da terra, você precisa dar sabor de Cristo para a vida das pessoas. Aleluia. Onde você estiver, você é igreja. Onde for, no mercado, no banco, na rua, no trânsito, com o teu vizinho, onde você estiver, na padaria, tomando café, você é igreja. E você tem que ser luz para a vida das pessoas. E você não precisa esperar chegar numa reunião para ali ser uma bênção. Muitas pessoas querem ser bênção só na reunião, só num culto. E elas não. E no seu dia a dia, muitas vezes as pessoas não sabem nem que ela é diferente. Não vou falar nem crente, mas que ela é diferente. Ela tem algo diferente. Ela tem luz. Ela brilha. Onde ela passa, ela entra com... Não entra murmurando, não entra reclamando, mas ela anda falando das coisas que é do alto, das coisas que vêm de cima. Então não adianta eu ter promessas e eu não andar com as promessas do eterno. Não adianta eu saber todas as promessas da vida se eu não me aproprio das promessas que ele tem para a minha vida, para a sua vida. Onde você estiver, você está ali para trazer mudança. Entendam isso, irmãos. Se você está ouvindo e você não tem Jesus, essa palavra vai impactar você para você ter uma mudança, para você ter um novo nascimento. Não se converter a uma religião, uma denominação, mas se converter ao reino, nascer de novo. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O problema é que as pessoas se convertem a uma religião e a religião ensina elas a ir na igreja e não ser igreja. Esse é o grande problema hoje. Mas você está ouvindo uma palavra que é para trazer mudança na sua vida, posicionamento. Você é igreja. Por onde você passar, você precisa levar o evangelho. Você é influenciado ou você é um influenciador? Quando você chega no ambiente, as trevas te influenciam ou você é luz e você dissipa as trevas e aqueles que estão em trevas vêm para a luz? Como é que você funciona? Comece a transformar tudo aquilo que está perto de você. Começando por dentro de você, como foi falado hoje, o Agi falou, essa canção limpa. Você precisa ter uma casa limpa, ser limpo, mente limpa, ouvidos limpos, que não se contaminam com aquilo que as pessoas falam, olhos que não se contaminam com aquilo que está vendo, mas porque quando você caminha por fé, você não caminha por aquilo que vê, mas por aquilo que você crê. Abraão teve que deixar as coisas naturais, né? Que lhe davam o quê? Segurança, para começar a depender de Deus. E como nós lemos em 1 Pedro, você é uma geração eleita para anunciar as grandezas de Deus. E chamou das trevas para o quê? Para a maravilhosa luz dele. E ele nos chama. Muitas vezes ele nos disciplina para que nós aprendamos a andar como luz, para ser luz para a vida das pessoas. As disciplinas vêm para mudar o nosso caráter, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de ouvir as coisas, o nosso modo de falar, de pensar, para que nós possamos pensar das coisas que vêm de cima, as coisas que vêm do alto, irmãos. São dias que o mundo está querendo te contaminar com tanta confusão. Eu vejo pessoas divididas. Um crê nisso, um crê naquilo, um fala de vacina, outro fala do político, outro fala do governador. Sabe por quê? O inimigo ele quer trazer divisão, ele não quer trazer unidade. E cada um quer prevalecer na sua força, naquilo que pensa. Crê em Deus, irmãos. O nosso socorro vem do Senhor, não vem de homens. O nosso socorro vem do Eterno. Se você coloca sua confiança no homem, você vai ter desilusões, você vai ter
problemas lá na frente. A nossa confiança é no Senhor. O nosso socorro vem do Eterno. E um povo dividido é um povo mais fácil para ser governado, porque está enfraquecido. É a mesma coisa, o marido e a mulher estão brigados, uma casa enfraquecida, 50%, né? Porque agora é moda 50%. 50% é bom. Não, é 100% que é bom, irmãos. Não existe 50%. Crente 50%. Ele pode pecar e pode andar santo. Pode pecar, pode andar santo. Isso Deus quer 100%, chamou para você andar 100% com ele. São poucos que querem andar 100% com ele, porque você precisa negar você todos os dias, negar a si mesmo todos os dias. Eu acho tremendo, eu já ministrei isso em algumas lives anteriores, Noé demorou 100 anos para construir uma arca, e ele usufruiu daquela arca 1 ano. E depois ele teve que abandonar a arca. Bom, já pensou você trabalhar 100 anos num projeto de Deus, e aí Deus falou assim, agora abandona esse projeto. Porque todo mundo fala que a maior coisa que Noé fez foi a arca. Não, tudo bem, foi a arca para salvar. Mas o maior ministério dele foi repovoar a terra. Foi repovoar a terra e não simplesmente construir a arca. A arca foi um meio que Deus tirou ele para que ele pudesse repovoar. O maior trabalho de Noé não foi construir a arca, mas reconstruir o mundo. Que o mundo tinha sido destruído. E o maior trabalho nosso não é o ministério, não é a igreja, mas reconstruir cidades, reconstruir o quê? Pessoas, levando salvação para a vida das pessoas, levando Cristo para a vida das pessoas. Onde você está, a partir desse ministério, onde você está, você tem que levar Jesus para a vida das pessoas, levar restauração, levar paz, levar amor para a vida das pessoas. Se eu não entender o papel da igreja, o reino de Deus não será estabelecido naquele lugar, irmãos. Eu tenho que entender o papel da igreja, porque onde a igreja entra o reino, entra o governo, Jesus, o Yahushua HaMashiach, é o Senhor absoluto. Se você não entender que você é igreja, você vai achar que Deus te usa quando você está com o microfone na mão. E ele pode te usar quando estiver com o microfone na mão, mas não só com o microfone na mão. Se você não entender que você é igreja, você vai achar que Deus te usa quando você está com o microfone na mão. Tem pessoas que é só usado quando está com o microfone na mão. Quando ele sai daquelas 4 paredes, ele não é usado lá fora. Ele é um anônimo. Ninguém conhece ele. Muitas vezes passamos por situações para aprender a fazer o quê? A vontade de Deus. Abraão não tinha promessas? Tinha promessas ali, Deus prometendo coisas maravilhosas para ele. Mas ele teve um tempo da vida dele no começo que ele mentiu e gerou uma descendência mentirosa que vivia na mentira, no engano. Não dá jeitinho, não jogue. Não jogue. O evangelho não é para ser jogado, é para ser vivido. Não jogue palavras ao vento. Lá em Hebreus 12... Hebreus, acho que é 12, deixa eu dar uma olhada aqui. Hebreus 12. Hebreus 12. Por que Deus nos exorta? Por que Deus nos corrige? Porque Ele quer que nós andemos 100% na presença dEle, irmãos. Aqui a palavra em Hebreus 12, 5, 6, Deus corrige quem ama. Se você está sem correção, fique preocupado, irmão, porque Deus corrige aquele que ama. Se você não está sendo corrigido, é porque você não é filho, você pode ser bastardo. E quando Deus nos corrige, através da sua palavra, através dos ministérios, através de uma situação, através de uma circunstância, Ele está nos ensinando e nos dando uma oportunidade para sermos aprovados. E aqui fala, e já ainda, o 4 fala assim, ainda não resisteis até o sangue, combatendo contra o pecado.
resistir até o sangue para combater o pecado, irmãos. O pecado ele precisa ser combatido. E já vos esquecestes da exortação que vos ademoestar como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todos os que recebe por filhos. Eu não sei a situação que você está passando, mas se você é filho, veja que é o Senhor que está te corrigindo, está disciplinando, porque Ele quer mudanças, alguma coisa na sua vida, Ele está requerendo um novo nível para a sua vida, de santidade, um novo nível de limpeza em você, um novo nível de purificação na sua vida. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. A nossa vida, irmãos, é uma vida feita por escolhas. Enquanto Jesus falava que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, lá em Mateus 26, 41, ele fala assim antes, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne pode fraquejar. E nós precisamos orar, são dias que nós precisamos orar, para não fraquejar a nossa fé, para nós não recuarmos a nossa fé, para nós não recuarmos aquilo, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O inimigo vai colocar coisas, oferecer coisas, e você vai ter que falar, não quero, não aceito. Por isso que você precisa orar e vigiar naquilo que o inimigo vai começar a oferecer para a minha vida e para a sua vida. Porque ele sabe que estamos sujeitos a fazer coisas que vão desagradar a Deus. O inimigo, ele cria situações para que você erre o alvo, e porque ele quer que você desagrade o coração de Deus. Satanás quer que cometemos erros para o quê? Acarretar coisas ruins em nossas vidas. Quando nós cometemos erros, ele começa a enfatizar aqueles erros e trazer um sentimento de culpa. Nós vamos falar sobre Davi. Sentimento de culpa para que você não assume, se arrependa e tome uma posição novamente em Cristo. Errar, como eu falei no começo, todos nós estamos sujeitos, porque é uma natureza humana. Enquanto nós não tivermos o corpo glorificado, nós estamos sujeitos a errar, mas não andar e viver no pecado. É diferente, irmãos. Eu posso estar sujeito a errar, mas se eu errar, o arrependimento e voltar a uma posição de sacerdote, não abandonar a posição de sacerdote, não abandonar as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E Satanás, ele quer que nós cometemos erros. Davi era conhecedor da lei. E ele conhecia que ele não poderia cobiçar a mulher do próximo, ele sabia que não poderia matar. Davi não sabia todas essas coisas? Lógico que sabia. Ele conhecia a lei. Lá em 2 Samuel, Segundo Samuel 11, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. No capítulo 11, ele fala que ele estava... Era por rei, os reis iam para a guerra e ele não foi para a guerra. Ele ficou no palácio. Já começou errado. Era para ele estar guerreando contra o inimigo e ele ficou no palácio e mandou os homens dele, os guerreiros deles, ir para a guerra. Ele levanta da sua cama e começa a passear no palácio e o diabo mostrou algo e colocou desejo nele por aquela pessoa. E aí ele pergunta, quem é fulana? Aí fala, não, ela é esposa do Eteu, tal, não sei o quê, fala, é do comandante seu, tal. Ah, então traz ela aqui que eu quero conhecer ela. Quer dizer, ele sabia quem era, já. Porque haviam falado para ele quem era. E aquela mulher foi o quê? Foi até ele. E ele possui aquela mulher. Aí passou algum tempo, ela viu que estava grávida. Aí o que ele faz? Primeiro, mandamento. Ele errou o mandamento. Ele cobiçou a mulher do próximo. Não só cobiçou, mas como teve a mulher do próximo. E aí ele chamou
Ele chamou Urias, né? E veio Urias... Por quê? Aí que eu falo, os jogos que as pessoas fazem, joguetes com a vida das pessoas. Ele jogou com Urias e falou: olha, Urias, eu chamei aqui e tal, agora vai lá para tua casa, lá, vai ficar. Só que Urias era um homem obediente, um homem que tinha discernimento das coisas certas, ele não achava certo os homens dele estar dormindo no relento e ele dormir na casa dele com a esposa. Era obediente e fiel. E ele não foi. Aí Davi, não sabendo, chamou ele de novo, deu bebedeira para ele e fez com que ele ficasse mais um dia lá, mas ele não foi. Ele dormiu junto com os homens dele, os homens de guerra. E aí o que aconteceu? Davi manda ele para a guerra, fala para o pelotão deixar ele sozinho na frente para morrer. Davi matou ele. Então, às vezes, são joguetes que as pessoas fazem na vida. Davi conhecia a verdade, mas preferiu não andar na verdade. Davi não era um homem qualquer. Ele já tinha passado por várias experiências, irmãos. Ele já tinha vencido Golias na sua adolescência. Ele viu o poder de Deus, a manifestação de Deus. Quando ele tocava a harpa, os demônios de Saul eram expulsos. Ele conhecia o poder de Deus, ele tinha experiências. Ih, Jeová, saiu. Amém. Voltou? É que deu uma desligada aqui. Então, assim, Davi ele tinha experiências com Deus. Ele conhecia o amor de Deus. Cuidado com ele. Você pode ter várias troféus de experiências. Você pode ter vários troféus de experiências de fé com Deus. Mas nenhuma dessas coisas vai impedir de você pecar contra Deus, irmãos. As minhas experiências não fazem eu pecar contra Deus. Mas o que faz eu pecar contra Deus, o que vai impedir de você pecar contra Deus, é o valor que você dá por tudo aquilo que Deus faz por você. Qual é o valor que você dá por tudo aquilo que Deus faz e já fez na sua vida? Qual o valor disso? Qual é o valor? Qual o reconhecimento que você tem de Cristo morrer numa cruz por mim, por você e os seus pecados? Qual o reconhecimento? Qual é o valor que você tem disso? Essas coisas que eu valorizo e faz com que eu não peque. Porque não são as experiências não vai fazer você deixar de pecar, irmãos. Mas é o valor que eu dou por aquilo que Deus já fez. Aquilo que eu valorizo por aquilo que Cristo já fez na minha vida e na sua vida. Isso vai impedir de você pecar. Ter humildade todos os dias e corrigir. Como diz lá em Mateus 16, 24, eu preciso crucificar a minha alma todos os dias, os meus sentimentos e as minhas emoções. Porque reconheço que Deus está acima de todas as coisas. A maior bênção que eu tenho, irmãos, a maior bênção que você tem, meu irmão, é a salvação. Se você tiver uma bênção maior do que essa, você estiver colocando alguma coisa maior do que a salvação, você está pecando. E você vai pecar. Porque a salvação é a maior bênção. É a maior bênção que filhos, é a maior bênção que esposa, que casamento, maior bênção que ministério, maior bênção até da tua própria vida. Se você não valoriza coisas, você vai pecar contra Deus. Se você valoriza coisas, pessoas, você vai pecar contra Deus, irmãos. Aprendam isso. Se você valorizar coisas ou pessoas mais do que Deus, você vai pecar contra Deus. Como eu falei, a maior bênção não é a família, não são coisas, mas é o que é a salvação da nossa alma. O que Deus fez e faz por mim é suficiente para me fazer feliz. Porque o descontentamento, irmãos, está sempre presente na sua vida. Por que as pessoas estão sempre descontentes? Deus não é suficiente para deixar a pessoa ser feliz. Por que esse descontentamento? Sabe por quê, irmãos? O descontentamento é a raiz do pecado.
Por isso que Paulo fala, eu sou o mesmo, tendo riqueza, não tendo riqueza, passando fome, passando necessidade, eu permaneço mesmo, eu sou feliz porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. A felicidade não está baseada em coisas externas, não está baseada em pessoas, não está baseado no que as pessoas pensam de mim. Mas a felicidade é quando você não tem descontentamento na sua vida. Tem pessoas que têm tudo, tem carro, tem casa, tem marido, tem esposa, pessoas que têm mente a Deus, que vão na igreja, mas é um descontentamento na vida das pessoas, porque a sua alma não foi tratada, a sua alma não crucifica. Por isso que Jesus falou em Mateus 16:24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, pega a sua cruz e crucifica os teus sentimentos, as tuas emoções. Porque Deus, ele precisa ser suficiente para a minha vida. Tem pessoas que Jesus não é suficiente para a vida das pessoas. Pessoas precisam de coisas para ser feliz. Eu preciso de viajar, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter um status, eu preciso ter reconhecimento da vida das pessoas, porque senão eu não sou feliz. Não, meu irmão, isso não é essa felicidade é passageira. É felicidade humana, carnal. Eu estou falando de algo sobrenatural. Quando Deus ele é suficiente para você. Quando você tem a maior bênção, a salvação. Você tendo a salvação, você não precisa de mais nada, irmãos. Por isso que a palavra nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E aí as outras coisas podem ser acrescentadas. E o que Deus faz por mim é suficiente para me fazer feliz. Só o fato de Jesus morrer na cruz pelos meus pecados. Não existe amor maior que esse, morrer por algo que ele não fez, morrer no meu lugar, numa cruz. Quando você começa a olhar por esse olhar de Deus, você começa a olhar e ver Jesus morrer na cruz por mim e por você. Isso é para me deixar já feliz, porque ele me deu uma oportunidade de ter ligação de novo com o Pai. Ele rasgou o véu de cima e embaixo, para que eu não precisasse de intermediário, para que você não precise de intermediário, você tem uma ligação direta com o próprio Deus. O descontentamento é a raiz do pecado, irmãos. Porque o descontentamento traz murmuração, reclamação, e Deus não tolera. Viu o povo hebreu quando saiu do Egito? Deus viu que o coração deles era mau. E eles começaram a murmurar, a reclamar. Eles eram escravos lá. Nós comíamos com pepino, comia cebola, comia nada. Eles comiam o pão que o diabo amassou lá. Cambada de mentiroso. Ainda por tudo era mentiroso. Nos tirasse do Egito para morrer aqui no deserto. Já morreu tarde. Ainda Moisés foi interceder por esse povo. E por isso que não entrou na Terra Prometida, porque ele intercedeu por um povo que não era para interceder. Cuidado com quem que você ora também, viu, irmãos? Cuidado. Mas que isso, pessoal? Lê Jeremias que você vai entender algumas passagens lá que Deus fala que não é, tem pessoas que não é nem para orar. Mas isso aí uma outra palavra que qualquer dia eu ministro sobre isso. Então, o descontentamento é a raiz do pecado. Deus, eu queria te fazer assim, Deus está se agradando com a sua vida? O que você faz, você acha que Deus está se agradando com aquilo que você está fazendo? Deus sabe que você... Foi algumas perguntas. Deus sabe o que você está fazendo no seu celular, no seu computador? Deus sabe o que você está fazendo no celular e no seu computador. Mas eu quero falar para você que Satanás também sabe o que você está fazendo. E aí que está o problema. Porque ele vai incentivar a você fazer coisas erradas, a você não deixar a tua casa limpa, a não deixar a sua mente limpa, uma mente transformada pela palavra.
E uma coisa, eu tô falando de Davi. Davi, ele errou. Se você ler o capítulo, depois leia o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 de 2 Samuel. Você vai ver que o que Davi gerou para os seus filhos. Arrependa-se, uma coisa que eu te dou, uma receita legal. Arrependa-se, não deixe a culpa roubar a sua fé. Satanás, ele faz com que você se sinta culpado do teu erro. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento é mudança de vida. Remorso, você sabe que fez errado, mas continua fazendo errado. Isso é remorso. Remorso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu confesso meus pecados, eu me arrependo e não faço mais. Foi o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Ó, eles não te pegaram. Vai, mas não peque mais. Arrependa-se e não faça mais. E é isso que Deus estava falando. E aqui, nós vemos aqui, ó, se você pegar... Aí o profeta Natan chama para o arrependimento. Né? Aí, lá em 2 Samuel 12, 13, quando o profeta chamou Davi para o arrependimento, quando ele falou que ele tinha roubado uma única ovelhinha e matou, e o Davi falou, vamos matar esse cara tem que morrer. O profeta falou, é você, esse cara é você. Aí ele se arrependeu. Aí, olha o que o 2 Samuel 12, 13 fala. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o Senhor perdoou. Olha só. Natan já estava com a resposta, pelo caso do arrependimento. O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, porque era sujeito à morte o pecado dele. Mas por que, com esse feito, deste lugar, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Essa foi a consequência. E aí, você lendo, você vai ver outras consequências. Aí, no capítulo 13, o filho de Davi, Amimon e Tamar, o que ele fez? Ele desejou a meia-irmã dele. E aí, arrumou uma mentira. Olha, fala que eu estou doente, fala para ela fazer uma comidinha para mim. Davi sabia, porque o Davi questiona, por quê? Mas Davi não tomou uma posição de proibir a irmã dele levar lá. Sabe por quê? A culpa fez com que ele não tomasse posição direito. Quando o teu coração está sujo, você toma decisões erradas. Quando o teu coração está imundo, você toma decisões erradas na sua vida. E aqui, o que aconteceu? Amimon, ele estupra a irmã dele. Ele, como filho do rei, ele poderia até falar que queria casar com a minha irmã dele. Não teria problema nenhum. Mas o pecado gerou outro pecado nos seus filhos. E aí o que gerou? Absalão mata o irmão. Por quê? Porque Davi não tomou uma posição diante da situação. Irmãos, você pode estar sujeito a errar. O arrependimento vem, você se arrepende. O próprio Deus tinha perdoado Davi. O profeta tinha falado, Deus te perdoou. Vai ter uma consequência do pecado, porque é uma consequência. Mas para essa consequência não ser maior, porque o diabo pega a carona na consequência. E o diabo aumenta aquela consequência. O diabo pode aumentar aquela consequência porque por falta de posicionamento de você que errou. Aquele que errou, se arrependeu, eu não posso concordar com o erro do outro. Não é porque, mas você errou e você vai falar que o outro está errado. Eu arrependi, Deus perdoou. E o arrependimento, ele limpa, ele varre, ele purifica o arrependimento e traz uma mudança de vida. Mas Davi, ele se arrependeu, mas não teve posicionamento de um sacerdote. Cadê aquele Davi que enfrentou Golias? Cadê aquele Davi que tinha fé no seu estilinguinho, não sei como é que chama aquele bumerangue lá, para derrubar um gigante? Cadê a fé desse homem? Cadê a fé desse homem? Por isso que eu falo, não deixe a culpa roubar a sua fé.
Você errou, você se arrependeu, você se consertou com Deus. Aí o teu filho erra, você não vai chamar atenção porque o teu filho errou? Pode ser a mesma coisa que você fez, mas você tem a obrigação de direcionar o caminho certo para a vida daquela pessoa. Não é porque você errou que você não pode corrigir a outra pessoa. Outra, você pode até ter mais exemplo porque você errou naquele problema e você se consertou e você pode ensinar o caminho correto para aquela pessoa. Por isso que eu falo, irmãos, não deixe a culpa roubar a sua fé. Não deixe a culpa roubar a promessa de sacerdócio que você tem no Senhor. Nada, não deixe a culpa te condenar, não deixe a culpa te brecar, não deixe a culpa te aprisionar de nada. Tem um arrependimento em Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, confessarmos uns aos outros, o Senhor, ele vem e nos limpa e nos purifica através do arrependimento. E arrependimento traz mudança de atitude. Ou você nunca ouviu isso? Nossa, você era assim, agora, depois que se converteu, virou santinho. Porque as pessoas te conheciam no velho homem. E não é porque as pessoas me conheciam no velho homem que eu não vou corrigir, que eu não vou chamar atenção, que eu não vou exortar. Porque eu tenho Deus chamou você, como profeta, como sacerdote real. É isso que Deus nos chamou. Nosso chamado de sacerdote real é para que todos sejam sacerdote real. Não é uma meia dúzia de pessoas para ser sacerdote. Mas Deus nos chamou. Nós somos eleitos. Nós temos uma promessa em Abraão, temos promessa no Velho Testamento, no Novo Testamento. A Bíblia toda é cheia de promessa, mas eu preciso tomar posse. E como é que eu tomo posse? Me limpando todo o meu ser, tudo aquilo que é sujeira. O arrependimento vai limpando. E quando você está limpo, você tem autoridade para falar. Sabe por que Davi não falava? Porque não tinha nem mais autoridade como rei. O que acontece com Absalão? Absalão viu que o pai dele não tomou posição e tomou posição. Matou o irmão. Depois ele ficou 2 anos, acho que foi escondido, com os avós dele lá, que também era rei. Ficou, com o pai de mãe, ficou escondido lá. Depois ele volta com truque. Tudo. Você pode ver que o que Davi fez, ele não corrigiu, os filhos começaram a fazer as mesmas coisas. Abraão, a mesma coisa. Abraão fez coisas erradas, mentiu lá no Egito, e depois o Isaac mentiu, depois veio tudo mentindo. Da mesma forma. Então, assim, corrija para que a tua geração seja abençoada. Se posicione para que outras pessoas sejam abençoadas. Porque Deus chamou eu e você para ser tu uma bênção. E não deixa nada de espírito de acusação, porque quem acusa é Satanás. Deus não te acusa, Deus te leva para o arrependimento, mas não para acusar você. É para você se arrepender e não abrir mão do sacerdócio que você tem em Cristo. Então, irmãos, arrependa-se. Não deixa a culpa roubar a sua fé. Não deixa a culpa roubar a sua fé. Não deixa a culpa roubar o teu posicionamento que você tem em Deus. A autoridade que você tem em Deus. E é isso que o inimigo quer. Ele quer enfatizar a tua culpa para que você recue. Para que você não se arrependa e tome uma posição e se levante e se posicione em Deus. Para que você viva. Onde você for, como eu falei no começo, onde você for é luz. Onde você for, leva o evangelho. Levanta a bandeira do evangelho. Umas estratégias que Deus tem me dado. Quando você entra num lugar, você vê que o lugar é perigoso, começa a falar de Deus. Quando é perigoso para a sua alma, para a sua carne, começa a falar de Deus. Levanta a bandeira. Na hora, o inimigo cai no pé, porque você levantou a bandeira. Você se posicionou ali. O inimigo sabe, conhece as nossas fraquezas, irmãos. Mas ele precisa conhecer a força que nós temos no Evangelho, em Cristo Jesus. Se você entra num lugar e você não se sente bem naquele lugar, começa a falar de Deus.
Começa a falar do evangelho. Ou eles vão te colocar para fora, ou eles vão se converter. Das duas, uma. Levanta a bandeira. Dá uma rodinha de contando piada, né? Porque às vezes, faz de conta, você conhece pessoas antes da tua conversão. Aí você chega e as pessoas estão ali. Se elas não mudam de conversa, por isso que a palavra fala, não sentei na roda de escarnecedores. Mas se eu chego numa roda de escarnecedores, eu vou levar luz ali, porque eu estou determinado a levar luz onde eu estiver. Por isso que eu falo, ou eles vão te colocar para fora, vão te rejeitar, como muitas pessoas têm me rejeitado. Porque as pessoas, as trevas não te aceitam. As trevas não te aceitam. E não queira andar com pessoas que estão nas trevas. Ou ela vem para a luz para andar com você, ou elas vão ficar nas trevas. As pessoas têm rejeitado. As pessoas que querem andar no pecado, elas não conseguem andar mais com aqueles que estão na luz, irmãos. Porque elas ficam incomodadas. Elas ficam, sabe, elas não se sentem bem. Porque elas têm que pensar 10 vezes o que vai falar na tua presença. Porque você levantou uma bandeira de luz, você é luz, e quando a luz ilumina, as trevas têm que ser dissipadas, irmãos. Por isso que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão com a luz e com as trevas. Então, por isso, não deixe nenhuma culpa entrar como trevas na sua vida, irmãos. Você tem alguma coisa que está te acusando? Se arrependa. Tem alguma coisa que está te acusando? Vai pedir perdão. Libera perdão, mas não deixe culpa. A falta de diálogo tem trazido muitas pessoas a pecarem na omissão. A falta de diálogo. E as pessoas vão empurrando com a barriga, às vezes, uma situação e não para dialogar sobre aquele assunto que precisa ser corrigido. E aquele assunto, às vezes, está trazendo culpa, está trazendo sentimento de culpa, e eu preciso sentar para conversar, para pedir perdão, para me espernear, mas eu quero tirar a culpa através do arrependimento. E não deixar que o arrependimento te acuse. Davi, pega aquele garotinho lá, aquele adolescente, aquele jovinho que derrubou Golias. Eu vou contra ti no nome do Senhor. Eu te derrubarei no chão e vou te cortar a tua cabeça. Me arrepia de ver a fé daquele... E aqui virou um banana. Não se posicionou. Segundo o coração de Deus, falhou. Não disciplinou os filhos, não corrigiu. Não chamou atenção por quê? Porque tinha um sentimento de culpa lá atrás, que o Satanás investiu naquele sentimento de culpa para ele não ter autoridade para chamar a atenção dos seus filhos. Ele poderia ter mudado a história, ele podia, Amilom e o Absalão, ele podia ter mudado a história dos seus filhos, da sua geração. O nosso posicionamento, irmãos, está errado, teu culpa, vou para o arrependimento. E o arrependimento vai me trazer um posicionamento em Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias nós te damos, Senhor. Que essa palavra, Pai, possa ter caído no... Pode não, ela caiu numa boa terra, Pai. E ela vai produzir 100 por 1, Senhor. É um tempo que nós não podemos negociar a sua palavra, Pai. É um tempo que o Senhor está gerando homens e mulheres posicionados, firmados, estabelecidos na rocha que é Cristo. Homens e mulheres estabelecidos nos seus princípios, na sua palavra. Homens e mulheres que não negociam a sua palavra, Pai, porque ela é bússola para nós, ela é lâmpada, como a tua palavra fala, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E que essa palavra possa iluminar o coração dos nossos irmãos, os seus pés sejam iluminados, para que eles não tenham um caminhar vacilante, Pai, mas um caminhar firme, posicionado. E que eles possam saber que tem um arrependimento, onde você pode se curvar e se arrepender, e para que o inimigo não tenha nada para acusar, que você seja liberto nessa tarde. Eu repreendo todo e qualquer espírito de acusação que está sobre a sua vida, que está ouvindo essa palavra. Todo e qualquer espírito de acusação seja repreendido agora. E você ouvindo essa palavra, você toma um posicionamento, toma uma atitude de ser dependente de Deus, de ser 100% do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida uma vida de 100% a Deus.
Em nome de Yahshua HaMashiach, eu declaro isso sobre a tua vida, que o Espírito do Eterno guie a sua vida, que te fortaleça cada dia, que a palavra, sabe, ela começa sabe, a te inspirar, a palavra venha trazer dínamos para você, sabe, uma energia sobrenatural sobre a sua vida, para romper com tudo aquilo que te acusa, romper com tudo aquilo que te breca, com tudo aquilo que quer te paralisar. Seja repreendido em nome de Jesus. E Yahshua te abençoe. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Eu queria só comentar, pastor, alguns pontos aí, muito importantes, né? Achei importante. É engraçado o que você falou, começar do final. Às vezes, numa roda de pessoas, você, muitas vezes, roda de pessoas, e eu digo assim, na vida em si, quando você tem relacionamento com as pessoas, e por uma questão da vida mesmo, você passa a ir na casa das pessoas, passa a ir em festa, sei lá, de casamento, de aniversário e outras coisas e tal, você, muitas vezes, porque na vida você se posiciona, né? E muitas vezes, às vezes, no decorrer da vida, há possibilidade de você ser taxado como antissocial, e há possibilidade de você ser taxado como também uma pessoa ranzinza, uma pessoa que não abre mão para nada, e às vezes você é taxado, por quê? Porque você tem um posicionamento. Você se posicionou sobre tais coisas da vida, e você sabe o risco que existe para você, ou que você pode cair, né? Ou, na verdade, você sabe que aquilo não é bom mesmo, e acabou, está aquilo condenado, né? Então, eu fico pensando sempre naquele versículo que do embaraço e do pecado. Pecado é errar o alvo. Embaraço, ainda você não errou o alvo, mas você está propenso a errar o alvo. Você está se embaraçando e não está conseguindo enxergar. E, às vezes, numa visão espiritual, que a gente tem que ter, não uma visão material, mas espiritual também, você consegue enxergar que certas coisas são embaraços. E certas coisas que são embaraços vão fazer você cair, ou vão fazer pessoas caírem. Então, você se posiciona e você se afasta, como dizendo assim, isso aqui eu não quero isso, não concordo com isso, acabou. E nessa de você não concordar e não querer, você é taxado como ranzinza, antissocial e outras coisas a mais, porque você não aceita, você não quer. Eu acredito que eu estava pensando, você estava ministrando, eu pensei agora nessa palavra que você deu no final, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas cada um gosta de uma cor. É verdade, cada um gosta de uma cor. Cada um gosta de uma alimentação, né? Então, eu acredito que eu posso até sentar com pessoas que, de repente, eu posso querer numa alimentação, sentar na mesa e ter um arroz e um bife, e a pessoa dizer assim, não, mas eu gosto do arroz e frango. Você pode aceitar esse tipo de coisa, mas o que você não... E eu posso se alimentar com arroz e bife, e essa pessoa pode se alimentar com arroz e frango, ou vice-versa. Mas o que você não pode aceitar é quando a comida estiver podre. Aí você não pode aceitar, porque já é uma coisa demais. Porque, ao mesmo tempo, você já está enxergando com os olhos espirituais que é mais do que um normal aquilo lá, aquilo vai afligir, aquilo é puramente pecado mesmo, né? Então, não há possibilidade de uma pessoa, há possibilidade de uma pessoa ingerir para dentro do seu organismo um arroz ou um bife, um arroz ou um frango, mas não há possibilidade de ingerir para o seu físico, para si, um arroz e um frango estragado. Não há possibilidade. Por isso que nessas horas você tem que se posicionar e falar assim, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero. Você se posiciona. Então, esses momentos é muito, muito bom para a vida e muito sério. Sabe por quê?
Porque as pessoas que te veem sabem quem você é. Você não age com falsidade. As pessoas que te veem sabem qual é o seu posicionamento e seu estilo de vida. E as pessoas que te veem sabem como é que você trata a vida e trata as outras pessoas também. Então, isso é muito importante, esse posicionamento. E pensar que, muitas vezes, a vida nos prepara embaraço. Por exemplo, a vida preparou embaraço para Davi. Preparou embaraço. E ele não soube recuar, não soube se posicionar, você usou esse termo, se posicionar, para dizer assim, não, isso aqui vai me gerar, isso aqui vai me gerar um pecado, eu não quero isso aqui. Então não soube se posicionar, né? E aí é interessante, porque você fica vendo um menino Davi, acho que se não me engano é com 17 anos, ele resolveu enfrentar a Golias, né? Acho que com 17 anos, e você percebe um menino todo voltado com fé, um menino rapaz todo voltado com ânimo, no vigor da idade, querendo lutar e fazer a vontade de Deus. E, de repente, no decorrer da vida, são apresentadas algumas coisas e ele escorrega e ele não atinge o alvo, né? Entra no pecado. Aí é um sinal para a gente poder ficar meio alerta. Então, isso aconteceu com ele, colocando o marido, como você falou, né? Colocando o marido na frente de batalha, o marido da mulher lá, que ele teve relacionamento, colocando na frente de batalha, ele fez isso de propósito, para que ele morresse, né? Para que ele morresse. E aconteceu sérias coisas com os filhos, né? Como você citou, com os filhos dele, né? Por quê? Porque questão de posicionamento. E aí é muito importante o que você está falando, né? Posicionamento. Aí eu voltei também para uma outra história também, que é meio relacionado também a Davi, sobre posicionamento, que é Eli não soube se posicionar como pai, ele não soube se posicionar. Aí o que aconteceu? Que os filhos deles, que eram sacerdotes, né? E ele era também sacerdote. O que aconteceu? Esses filhos dele estavam usurpando o poder, estavam usando do poder, estavam se beneficiando no poder, e o poder que eles tinham, o poder que seu pai tinha, né, da posição que seu pai e eles tinham, de sacerdotes, e comiam lá, enfiavam o garfo lá e comia lá o sacrifício, né? Roubando, na verdade, roubando. O que aconteceu? Ele viu essas coisas porque isso começou a ficar falado na região e as pessoas começaram a dizer assim, escuta, e seus filhos aí, ó, a coisa tá feia, a coisa tá encrencada, não sei o quê. Então começou um embaraço. E o Eli não soube se posicionar. De repente, esses rapazes morreram, né? Se não me engano, em guerra, né? Teve um acontecimento lá e Deus não estava com eles, e o que aconteceu? Eli levou um susto, né, da morte, e diz a palavra que ele estava na cadeira, já um pouco mais de idade, e foi para a cadeira para trás e morreu, quebrou o pescoço, né? A gente vê um problema de posicionamento. A gente vê um problema, o que aconteceu com a geração de Eli, o que aconteceu com a geração de Davi, né? De você não se posicionar. Por isso que, às vezes, como eu falei no início, às vezes você é meio chato, às vezes você é meio encrenqueiro, clica, às vezes mas é o seu posicionamento, é melhor você clicar no embaraço do que, de repente, estar no pecado e não ser, né? Então, é bom tomar posicionamento. E uma coisa interessante, você falou tal, e falou sobre missão, somos reis e sacerdotes, tal. Nós não devemos esquecer a nossa missão aqui na Terra, o que nós viemos fazer, né? Então, esse é o problema da nossa, do nosso embaraço na vida, do pecado, da gente poder se desviar do caminho, de a gente poder esquecer Jesus. Por quê? Porque no caminho acontece uma coisa muito interessante, né? É o poder na mão, né? Ter o poder na mão, as conquistas e ter dinheiro, né? Uma coisa interessante que você falou sobre frustração. Quando a gente não olha para Jesus, quando Jesus, Deus, é menor que os nossos bens, quando Deus é menor que as pessoas,
Eu vou usar ao contrário agora. Quando as coisas são maiores que Deus e quando as pessoas são maiores que Deus, vai começar a acontecer frustrações na nossa vida, porque o peso está errado. O peso está errado. Porque amamos mais as coisas e amamos mais as pessoas. Amamos menos a Deus. E num determinado momento na vida, ou todos os momentos na vida, a gente tem que ter um momento de reflexão e falar assim para nós mesmos. Peraí, eu vou fazer uma pergunta para mim mesma. A quem eu amo mais? Quando você descobrir que você ama mais a sua família, quando você descobrir que você ama mais as coisas do que Deus, eu vou dizer sinceramente e com toda a responsabilidade e com segurança. Você está encrencado. Você vai estar encrencado. Porque você não ama a Deus. Porque não é 100%. Então a gente pode dizer, nós não amamos a Deus. Se nós amamos mais as coisas, mais as pessoas do que a Deus, nós não amamos Deus 100%. Nós devemos amar Deus 100% para que no reflexo de luz, de amor, as pessoas virem 100% para a gente. Mas no fundo, o 100% não são as pessoas. O 100% não são as coisas. O 100% é Jesus, é Deus. Quando é o que você falou, né? Quando Deus é 100%, as pessoas passam a ser 100% pelo brilho de Jesus, ou pelo atributo de Jesus, que é o amor. Então você passa a amar essas pessoas 100%, as coisas que você faz 100%, eu vou fazer 100% para agradar as pessoas, eu amo as pessoas 100%, eu quero as pessoas 100% perto de mim. Isso começa a acontecer, porque a valorização está mais em Jesus, mais em Deus, né? E aí, como você falou, né? Não valoriza as coisas ou pessoas para não pecar contra Deus. Passamos a pecar, então. Quando nós não temos Jesus, o Deus, como 100% na nossa vida, e outras coisas são 100%, passamos a pecar. Estamos em pecado. Não é mais um embaraço. Já é um pecado legítimo mesmo. Aí é momento de reflexão. Precisamos reverter tudo, reverter todas as coisas. E o que acontece? Acontece assim, quando amamos mais as pessoas no 100%, amamos mais as coisas no 100%, mais do que Deus, né? Começam as frustrações da vida. Por quê? Porque pessoas nos decepcionam, empregos nos decepcionam, marido, mulher nos decepciona, filhos nos decepciona, empresa nos decepciona, sociedade nos decepciona, irmãos e irmãs nos decepcionam. Se nós estivermos apoiados nisto, é lutar contra nós mesmos. Sabe por quê? Porque no fundo, quando essa balança não estiver certa com Deus 100%, nós estamos frustrados com nós mesmos. Você entra em própria frustração. Você está frustrado com você, com seu caráter, com a sua mente, com você mesmo, com quem você é, o personagem, vamos dizer assim, né? A persona que o pessoal fala, a persona que você é, a pessoa que você é. Você vai ficar frustrado com você mesmo. E tudo passa a ser frustração. E há possibilidade também de que você está frustrado com você e você diz que você está frustrado com outras pessoas, mas a frustração é você. Você está frustrado com você. E você começa a culpar as outras pessoas, dizer que são outras pessoas. Então, precisa arrumar o quê? A casa. Precisa jogar perfume. Precisa preparar tudo. Porque ele vem, mas não para ser visitante, para morador. Ele vai vir para morador. E é muito triste quando Jesus vem para ser morador, e aí você abre a porta para ele, e ele já sente um cheiro estranho, ele já olha na beirada, assim, no vão da porta, já meio aberto, né? E já vê que ali está meio escuro, uma penumbra, e já vê que tem coisa fora do lugar, ele já vê que tem vassoura fora do lugar, ele já vê que tem sujeiras e pó, ele já vê que tem algumas paredes manchadas. Deus começa a falar, isso aqui está errado, aqui eu não entro, eu não vou entrar. Jesus é categórico, ele não entra. Por quê? Porque ele não se polui, ou ele não tem nenhuma harmonia com o pecado, com sujeira, ele quer limpo. E quando a palavra diz vem como estar, é isso mesmo, vem como estar. Mas para ser limpado, casa limpa, casa cheirosa, casa arrumada,
mesa posta, ele ama a mesa, Jesus ama a mesa posta, né? Porque até a própria palavra diz assim, como é que é? Eu vou ceiar, se você bater, né? Diz assim, eu vou cear com você na mesa, eu vou sentar com você na mesa, e você vai cear comigo. É um momento de relacionamento, é um momento como se fosse um momento familiar, né? De sentar à mesa para comer junto. Então, Jesus ama essa harmonia, essa limpeza, essa coisa de casa perfumada, casa limpa, mesa posta, os talheres, os pratos, porque ele vai sentar. É um momento especial, como fosse assim dizer, né? Por isso que eu estou dizendo assim, casa perfumada, mesa posta, talheres, né? Aquela coisa bonita, aquela mesa bonita, onde Jesus pode dizer assim, nossa, isto aqui é para mim? Aí você vai dizer assim, Jesus, sim, eu preparei para o Senhor. Aí ele vai dizer assim, nossa, mas na verdade fui eu que preparei, porque o almoço, a janta, o pão é meu. O pão é meu. Mas era preciso que você organizasse tudo isso para mim. Era preciso que você colocasse a mesa, era preciso que você colocasse os pratos certinhos, os talheres, porque o pão que eu vou colocar é santo. É sacrifício, é um pão sagrado, divino, e eu não posso colocar esse pão em qualquer prato. Não posso colocar esse pão em qualquer mesa. Eu não posso colocar o vinho em qualquer taça. Tem que ser especial. Então, Jesus está querendo entrar na vida das pessoas, mas as pessoas não estão querendo fazer a limpeza primeiro. Jesus está querendo sentar na mesa. Jesus está querendo colocar o pão. Mas só que Jesus, por enquanto, ele fica na porta. Porque quando ele olha no vão, ele vê a porta meio aberta, ele vê penumbra, ele vê sujeira, ele vê que nada está organizado. E aí ele fala assim, não posso entrar. Aí é a possibilidade de um morador dizer assim, né? Que somos nós, né? Jesus quer entrar no nosso coração, na nossa mente. Ele diz assim, não, mas Jesus, eu quero que o Senhor entre. Eu preciso de salvação. Você precisa de salvação, mas você não se esforça para isso, porque a casa está suja. Você não limpou a casa para mim entrar. E eu não entro no pecado. Eu não entro em casa pecaminosa. Então, e aí, o que acontece? Quando nós ficamos sem Jesus, então Jesus não faz morada no nosso coração, nós passamos a nos decepcionar e ficar frustrados com nós mesmos. E nos decepcionar e ficar frustrados com outras pessoas também. Então, é o momento de valorizar mais a Deus do que valorizar mais as coisas, do que valorizar mais as pessoas. Não é que você não vai valorizar as pessoas. Claro que você tem que valorizar. A Bíblia fala de uma coisa muito especial, de honra. A Bíblia fala, por exemplo, honra seu pai e sua mãe. Olha que coisa importantíssima. A Bíblia fala assim, não irriteis os seus filhos. É honra. A Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Opa, é honra. É honra. Então, é importantíssimo que nós entendemos que as pessoas têm que ser honradas, as pessoas, sim, têm que ser valorizadas, mas abaixo de Jesus, numa condição humana, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas Deus acima de todas as coisas, e o homem e a mulher abaixo de Deus. Quando você valoriza Deus ao máximo no 100%, você passa a valorizar as coisas e as pessoas no 100% também, porque Deus é amor. Deus é amor, você consegue se enxergar. Deus é luz, aí você começa a valorizar as pessoas. Mas não esse valor de ambição e de querer posse, né, de propriedade, mas mas o valor de amor, de doação. Valorização, eu te valorizo por doação. Eu te valorizo por amor. Eu não te valorizo porque eu quero alguma coisa de você. Eu não te valorizo porque eu preciso de você. Eu te valorizo porque eu quero fazer doação para você. E outra coisa, além disso, eu te valorizo porque eu não quero te prender e ser proprietário de você. Eu te valorizo porque eu quero te liberar. Para você liberar outras pessoas e você amar outras pessoas e você fazer a mesma coisa. É uma reprodução, vamos dizer assim, vai ecoando, né?
como é que fala? É uma célula se reproduzindo por muitos e muitos e muitos e muitos. Né? É isso. Então, as coisas são... boa palavra quando você vê Davi, né? A boa história, né? Quando você ouve a história de Davi e tal, você citou, porque faz nos aprender algumas coisas, né? O quanto Davi deve ter ficado frustrado, decepcionado com essas coisas que ele mesmo também colaborou, né? E ao ponto que ele mesmo viu que os seus filhos estavam causando má para as pessoas, né? Má para a família dele e má para as outras pessoas também. O quanto Eli viu também, o quanto os seus filhos estavam fazendo coisas más para Deus e as pessoas estavam também vendo a atitude dos seus filhos, né? E era um momento frustrante para eles, era um momento frustrante, porque eu acho que a nossa vida precisa ter momentos de reflexão para saber o que nós estamos valorizando mais. É Deus ou é as coisas? É Deus ou é os nossos filhos? É Deus ou é a nossa esposa, é nosso esposo? É Deus ou é o meu emprego? É Deus ou é o meu título de doutor? É Deus ou é o, sei lá, é o que eu fiz durante muito tempo e é o meu note que eu comprei, que é o último tipo, da Apple, não sei o quê. É Deus ou é o microfone da minha igreja, que eu chego lá e canto, todo mundo aplaude para mim? O que eu estou valorizando mais? É Deus ou é quando eu subo lá, que se diz altar, né, que é um púlpito, é um negócio de cimento lá, e eu digo que é altar, e pego o microfone e começo falar da palavra. Estou valorizando mais isso, é o ministério, do que o dono do ministério, que é Deus, né? Aí vem momentos de frustração. Está tudo errado, está tudo errado. Precisa consertar isso, precisa rever isso, né? Eu sempre digo, precisamos rever a palavra, precisamos rever o jeito que nós estamos estudando, tendo revelação dessa palavra, assimilando ela, tomando posse dela, né? O que está acontecendo? Precisamos. E a palavra é fonte de fé, fonte de esperança, fonte de amor, e ela abre uma janela gigantesca, uma porta gigantesca, que nos dá lição de vida, assim como você leu Davi agora, nos dá uma lição de vida. Opa, vamos tomar cuidado, não podemos cair nisso. Opa, tomar cuidado. Olha essa atitude aqui, ó, desse camarada aqui. Pô, essa atitude é boa. É uma atitude que eu tenho que seguir. Não que seja uma referência maior, porque Jesus é a nossa referência, Deus é a nossa referência. Mas é que Deus usou, né? Instrumentos, né? Então, eu acho que é isso que tem que acontecer com a gente, né? Amém. Glória a Deus. Essa palavra também falou muito comigo, né? Que o descontentamento é a raiz do pecado, né? Os irmãos tomem cuidado com isso, né? O descontentamento é sinal que quando eu estou descontente, é sinal que a minha alma precisa ir para a cruz. Se eu estou descontente com alguma coisa, a minha alma precisa ir para a cruz para ela ser corrigida, ser disciplinada e para que ela entre no propósito do eterno. E os meus sentimentos, as minhas emoções, ela entra no propósito que o eterno tem para as nossas vidas. Amém? Glória Amém. A Deus. Quinta-feira nós temos a live às 8h30, né? Vamos ter um tema discutido na palavra, né? Baseado na palavra. E tem sido muito bom os temas que nós temos falado nas quintas-feiras. Esperamos que vocês estejam conosco na quinta-feira, às 20h30. Amém? Alguma coisa, Ana? Não, é isso mesmo. Quinta-feira, às 20h30. Agradecemos o pessoal ter participado da live, o pessoal que está nos assistindo depois. Estamos aí para contribuir com cada um que nos assiste, com cada família, com cada pai, mãe, filhos, irmãos e toda a família, para que sejam abençoadas com as palavras que estão sendo ministradas, que são palavras sábias, palavras que edificam, palavras que renovam a mente e o coração. Pode acreditar nisso. E eu creio que você não deve assistir uma vez só cada ministração, cada palavra, mas deve assistir mais de que uma vez, porque quando você assistir mais de que uma vez, isso eu não estou dizendo de um lado espiritual, não, estou dizendo de um lado mesmo de psicológico da coisa mesmo, né? Você consegue captar mais informações e assimilar, todo mundo é assim, né? Todo mundo tem como é que fala? Este jeito de assimilar as coisas, né? Conseguir assimilar as coisas. É como você pega uma frase de um livro e você não entendeu muito bem, você retorna, lê
2, 3, 4, até 5 vezes, ao ponto de assim, pô, clareou um pouquinho mais. É também isto, né? E ao mesmo tempo, como diz a palavra, que o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. A primeira atitude é nossa, ler, ouvir. Depois, o Espírito Santo vai dizer assim, opa, vou te revelar isso aqui, ó. Opa, vou te... Então, quanto mais você lê, quanto mais você assiste, quanto mais você assimila, o Espírito Santo vai jogando revelação em cima de você. Fala, não vou te deixar barato, não. Vou jorrar revelação em cima de você. É o Espírito Santo. É a beleza do Espírito Santo. É a beleza de Deus. Agora, a nossa parte é o quê? Ouvir. A nossa parte é ler. A nossa parte, eu vou ouvir de novo. O Espírito Santo vai revelando, vai te enchendo. Vai sendo um bálsamo para você. E, com certeza, nós juntos vamos chegar lá, né? Até, como diz a palavra, até chegar à estatura de varão perfeito. Vamos desenvolvendo a nossa fé. Depender de nós, façamos, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Até quinta-feira, às 20h30. E não esqueça, se tu uma bênção aonde você estiver. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe.